Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa segunda aula, ainda falando de narrativa. O nosso curso aqui da QI Byte, né? Técnicas e Lógica de Programação. Vamos lá então? Bom, hoje nós vamos falar sobre a narrativa algoritmo computacional. Nós vamos entender, ok? Mais ou menos como funciona o processo em um computador. Então, olha só, gente. Nessa narrativa, qual que é o objetivo? Será feito o cálculo da média de 4 notas. Então, nós vamos seguir os passos para realizar a média de 4 notas. Se fosse feito em um computador, em um sistema, ele seguiria basicamente os mesmos passos que nós vamos seguir agora, ok? Então, eu dividi aqui em 3 etapas. Quais são os dados de entrada? Eu preciso saber quais são os dados que farão parte dos cálculos, ok? Segundo passo, qual será o processamento e quais são os dados de saída. Então, resumidamente, é isso, tá? Entrada, processo e saída. Um computador funciona desta forma, ele recebe os dados, ele processa os dados e ele devolve os dados para o usuário, ele devolve um resultado, ok? No nosso caso, quais são os dados de entrada? Então está aqui, ó. Entraremos com 4 notas representadas por N1, N2, N3 e N4. Pessoal, esses N's aqui, ó, nós denominamos variáveis, ok? Vamos ver isso mais para frente. Então, qual que é o próximo passo? De posse dos 4 valores, né? O processo será a soma das 4 notas. Então, se eu quero fazer uma média, primeiro eu tenho que somar os valores. Então, tem que ser o passo a passo, certo? E o resultado nós vamos dividir por 4. Por que 4? Porque é a quantidade de valores que eu tenho de entrada, né? Representado aqui pelo N1, N2, N3 e N4. Ok. Então, se eu processei a soma, né, e dividir por 4, então eu vou ter um resultado. Então, qual será o meu dado de saída? O dado de saída será a média ou o resultado final. Então, reparem que nós fizemos o passo a passo, ok? Aqui nesse próximo slide, nós temos o teste de mesa. O que é o teste de mesa? É quando eu substituo as minhas variáveis, os valores que ficaram, né, omitidos, vamos dizer assim, por valores reais. Então, aqui eu tenho também os 3 passos. Entrada de dados, processo e saída. Então, olha só. Pessoal, nos algoritmos, principalmente no pseudocódigo, nós vamos ter algumas palavras reservadas, palavras que servem como referência, né, para um processo, um comando no computador. Então, nós vamos chamar as entradas de dados como leia. Então, todo leia, ele é uma entrada, né? É um valor que o usuário vai digitar ou vai atribuir para uma variável. Correto? Nós vamos ter também a palavra escreva. A palavra escreva, ela representa saída de dados. É onde eu vou mostrar a informação para o usuário, né? O resultado, no caso. Então, olha só. Aqui nesse algoritmo, nós temos o N1 representado por 5, o N2 representado por 6, o N3 representado também por 6 e o N4 representado por 7. Então, essas são as minhas entradas. O meu processo é o seguinte. Primeiro, eu vou ter uma soma. Então, eu vou somar N1 mais N2 mais N3 mais N4 e vou guardar em uma outra referência chamada soma. Então, essa variável nós chamamos de variável de resultado. Então, eu vou fazer um cálculo e vou guardar dentro dela, ok? Então, essa variável soma, ela representa a somatória dos 4 valores. Então, seguindo aqui o processo, eu tenho uma outra variável chamada média,
e essa variável ela vai receber, né, a somatória de todos os valores, né, que são os n's, dividido por 4. Então, eu vou somar 5 mais 6 mais 6 mais 7, vai dar 24, e vou dividir por 4. E o meu resultado final vai ser o 6. Então, a minha média vai ser o 6 nesse caso. Então, a minha saída de dados vai ser a média. E quem é a média? É o próprio 6. Ok? Tudo bem, gente? Espero ter ficado bem claro para vocês aí, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, ó, de teste de mesa. Então, olha só. Opa, perdão. Nesse algoritmo, será feito o cálculo para converter um valor em real para o seu valor correspondente em dólar, considerando que o dólar vale R$4, né, gente? O dólar, nesse momento, não vale R$4, tá? Eu coloquei para ficar mais fácil os nossos cálculos. Então, nesse exercício aqui, nesse exemplo, eu tenho um problema. E esse problema tem que ser resolvido através de um algoritmo, né? Então, nós separamos em quais os dados de entrada, processamento e saída. Da mesma forma que o anterior, tá bom? Então, olha só. Entraremos com um valor X representando o valor em real. Então, X vai ser o meu valor em real. Então, eu não sei qual é o valor. Ele é uma incógnita, né? Então, a representação dele vai ser o X. Qual será o processamento? O processamento será a divisão do valor X por 4, que é o valor de cada dólar. Ok? Então, se eu tenho um valor em real, eu tenho que dividir pelo seu correspondente em dólar, que no caso é 4. Aqui, quais os dados de saída? O dado de saída será o valor do real convertido em dólar, tá? Aqui embaixo eu tenho a representação, né? Que é o nosso teste de mesa, tá? Então nós vamos substituir as nossas variáveis por valores. Olha só. Então nesse caso, o meu x vai valer 20. O processo seria x dividido por 4, que é igual a 5. Então, se eu tenho R$20 e for converter em dólar, eu tenho que dividir esse valor por 4, que é o valor de cada dólar. E nesse caso, eu vou ter R$5. Então, essa divisão, né, é feita porque é o processo de conversão de real para dólar. E a saída é escreva dólar, que é igual a 5. Ok? Tudo bem, galera? Então, desta forma, nós vimos a narrativa, né, computacional, algo mais próximo do que são as tarefas que o computador realiza internamente, tá? Então, basicamente, ele faz o quê? Ele recebe uma entrada, ele faz um processo e ele nos dá uma saída. Tá bom, galera? Então é isso aí. A nossa aula de hoje basicamente foi isso. Na próxima aula, nós vamos falar de fluxograma, tá bom? Então, não perda a próxima aula, gente. Acompanhe o curso na sequência, que com certeza no final você vai ter um belo de um conhecimento em lógica de programação aqui pela QI Kbyte. Abraço e até mais. Tchau, tchau.